o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o nosso companheiro, nosso produtor, Assaruí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo a sempre presente audiência de todos e pedindo ao Pai que os abençoe e proteja. Olá, meus amigos, vem aí o nosso terceiro sábado de março, dia 16, nosso irmão Jorge Cerqueira, que é presidente do Lar Fabiano de Cristo e é um dos diretores do Instituto Cultura Espírita, um expositor brilhante, reconhecido internacionalmente. Ele vai começar o seu curso deste ano. Ele vai trabalhar a filosofia espírita. Dentro desse conceito, trabalhará a consciência. E dessa vez vai falar a consciência individual. É um trabalho muito importante. O Jorge Cerqueira é um estudioso, é um pesquisador e apresenta o seu estudo de maneira invulgar, com um brilho extraordinário. Ele usa muito bem os recursos do PowerPoint, né? Então é bonito de ver, ao lado da seriedade, né? Da competência, do que ele coloca ali, é bonito também de ver. Então é uma obra de arte a aula dele, né? Então estão todos convidados neste próximo sábado. A aula começa às 3 horas da tarde, vai até às 4h15, depois temos uns 15 minutos de intervalo, cafezinho, etc. Depois vem as perguntas. No ICEB, o ensino é muito aberto, né? Então as pessoas podem concordar, discordar, acrescentar e questionar, e é assim mesmo. Os nossos instrutores são preparados para isso, e o Jorge Cerqueira muito especialmente, né? Mas a atividade no Instituto começa de manhã. Nós estamos em nosso querido Silvio Cruz, Portugal, que tem 2 turmas. Uma começa às 8h30, vai até às 10h30, onde ele trabalha as questões ligadas à mediunidade. E outra começa às 10h30, vai até 12h30, onde ele trabalha os fundamentos, a doutrina espírita, a base da doutrina, né? Então, vale a pena o nosso Silvio Cruz Portugal. Ele tem uma metodologia muito própria, uma maneira muito clara. O ensino é muito bom de se perceber. É testado também, são muitos anos de trabalho e realmente a coisa funciona. Se você tem, assim, necessidade de conhecer os fundamentos da doutrina, tanto na parte da mediunidade como da doutrina como um todo em si, não perca essas aulas que começam às 8h30 da manhã. Depois nós temos o Esperanto, né? O nosso Altamiro Samideano, né? Querido companheiro Altamiro, ele trabalha das 10h30 às meio-dia, tem uma turma de Esperanto básico, e depois de 1h30 da tarde às 14h45 tem uma outra turma de Esperanto básico. Na verdade, o Esperanto é alguma coisa assim, muito próxima da nossa filosofia espírita, né? Tem um fundamento filosófico chamado romaranismo, que talvez pudesse ser traduzido assim como humanitarismo. Essa visão de haver uma segunda língua neutra, né? Uma língua simples, fácil de aprender, e que não é uma língua do dominador, né? Não é um domínio, uma língua daquele que tem o poder do dinheiro, o poder das armas, mas é uma língua da fraternidade, da compreensão, né? Uma língua para todos. Então, o Esperanto é uma coisa muito próxima que nós entendemos do Evangelho e muito próxima da doutrina espírita. Por isso, existe até os famosos 3 Es, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Aliás, há uma aula que o nosso querido Saulo Vanderlei, que é tradutor ao Esperanto do ensino básico da nossa revista Cultura Espírita, né? O artigo central, o Saulo, ele traduz esse artigo para o Esperanto. E ele deu uma aula maravilhosa, está na internet, está bombando, como a gente diz na internet, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, né? Quem quiser pode acessar a nossa TV ICEB, e lá está lá o Saulo Vanderlei, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto. É imperdível, muito bom, muito bonito, e é uma coisa assim que emociona a gente ver como é que a gente pode se aproximar pelo coração e pela razão desses princípios absolutamente fundamentais. A conexão mesmo entre eles, absoluta conexão.
E agora vem aí o nosso terceiro sábado, né? Então, nós temos o nosso Pensamento de Joana de Ângeles. Isso é um curso que é coordenado pelo Dr. Jorge André dos Santos. Olha, Dr. Jorge André dos Santos, com mais de 90 anos, né? Mantém a sua lucidez, a sua competência, o conhecimento, admirado no mundo inteiro. Ele é o presidente de honra do Instituto Cultura Espírita. E aos sábados está lá, sempre reforçando com a sua presença, com a sua luz, o trabalho que o Instituto faz. O Dr. Jorge André, ele coordena esses estudos sobre o pensamento de Joana de Ângeles, estudos que são apresentados pelos nossos irmãos, a doutora Luzia Matias e o doutor José Henrique Rubim. São dois luminares, né, do doutrina espírita, do nosso movimento espírita e, sobretudo, de Joana de Ângeles. Então, é um trabalho imperdível, começa às 1h30, vai até às 14h45. Então, neste sábado, todos estão convidados para a retomada desse trabalho ao longo desse ano. Então, é um sábado, assim, cheio de coisas boas, né? Mediunidade, doutrina espírita, Esperanto, pensamento de Joana de Ângeles, e terminamos o sábado, começando às 3 horas da tarde, com certeira, essa parte da consciência individual. Interessante, né? Porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Então nós temos que entender isso, né? E o Instituto está aí, oferecendo sua atividade ali na nossa sede, a Rua Ibituba 53, graças à generosidade dos diretores do Abrigo Teresa de Jesus. Aí no Maracanã, nosso telefone é 2224-1060, 2224-0736. O nosso site www.portaliseb.org.br, onde você pode acessar a TV ICEB, que manda para o Brasil e para o mundo os produtos gerados pelos estudos e pesquisas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, meus irmãos, vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Revista Cultura Espírita, março 2013. Artigo central: A visão espírita da água, de Dirceu Machado. Pelos caminhos da educação, progresso e paradigmas mentais, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Memória da Água, Cláudio Conti. Entrevista de março: o trabalho da assistência espírita ao presidiário, Wilson Longobucu. Crônicas de família, Ana Guimarães, Superação. Destaque para um olhar sobre a semente do futuro, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, a última viagem de Jesus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito Espírita, continuação. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, o Teatro e o Espiritismo, Jesus, o modelo e guia de todos nós. Marcos Leite, Revista Cultura Espírita. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, oferecendo aos irmãos espíritas e não espíritas uma programação generosa, amiga, construtiva, cordial. Nossa gratidão por participar desse grupo. E também contamos sempre com o nosso Toninho Barbosa, que ele está do outro lado do vidro, né? Como sempre, arredondando a nossa voz, melhorando as nossas condições, para que, minimamente, com alguma qualidade, o programa possa chegar aos seus ouvidos, querido ouvinte. Nessa parte do nosso programa, nós respondemos aos nossos irmãos que nos escrevem de toda parte, né? O nosso Rafael Gomes, de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, sabe, nos mandou umas perguntas interessantes. A primeira é essa: eu acabo de ler em um jornal de outra região que a Bíblia condena o espiritismo. Isso é verdade? Bom, Rafael, isso não é verdade. Mesmo porque nos tempos bíblicos ainda não era conhecido o espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec em 1857. Aliás, nenhuma das religiões cristãs atuais existia naquela época. O que nós podemos informar a você
é que os críticos de nossa doutrina, por não a conhecerem, falam de coisas que desconhecem. O ponto bíblico, sempre citado nesse caso, encontra-se em Deuteronômio 18, versículo 10, que diz o seguinte: não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Bom, por aí, Rafael, pelo que eu já expliquei, o Deuteronômio já foi escrito por Moisés quando os hebreus voltavam do cativeiro do Egito há perto de 4.000 anos. Então a palavra espiritismo, que foi aqui colocada, não poderia ter sido escrita no texto original. Então isso é uma evidência farsa. O texto bíblico, nas versões sérias e aceitas, diz o seguinte: em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E ainda no mesmo capítulo 18, versículo 11, continuando, diz: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. No capítulo 18, fechando no versículo 12, diz o seguinte: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então você vê que o Deuteronômio fala nem quem consulte os mortos. Isso nas versões honestas. Como não poderia deixar de ser, eles não falam em espiritismo, mas sim nem quem consulte os mortos. Isso naquela época era realmente uma prática desastrosa, Rafael, porque era feita visando ganhar dinheiro, envolvia fraudes, misticismo e gerava muita confusão. A comunicação com os mortos sempre existiu e podemos encontrar inúmeros exemplos do Velho Testamento. Não foi isso introduzido pelo Espiritismo. Agora, com o Espiritismo, essa prática foi sistematizada, organizada, voltou-se para o bem, para ajudar o próximo, sem visão de ganhar dinheiro ou lucro fácil. Se isso não for observado, não se trata de espiritismo, e sim de mal-feitos de aproveitadores da boa-fé das pessoas. Quando Moisés proibiu na sua época a consulta aos mortos, procurava coibir o charlatanismo, proibição que, aliás, é válida até hoje e é absolutamente criticada e procurada ser evitada pelos que praticam o espiritismo e suas regras. A gente lembra, né, sabe, que os judeus, antes de Moisés, eles ficaram muito tempo escravizados no Egito. Foram 400 anos de cativeiro. Né? E absorveram muitas das práticas dos egípcios. E dentre essas práticas havia muito essa questão de procurar esses médiuns, né? Procurar esses sacerdotes, essas pitonisas, né? E valia tudo, né? Era uma grande confusão. Eles usavam esses recursos, né, para enganar os outros, né? Para criar discórdia, para ganhar dinheiro, e realmente era uma coisa terrível, né? Agora, como você falou muito bem, não havia espiritismo. Espiritismo é uma doutrina que foi organizada e aparece em 1857, né? O espiritismo que cogita das comunicações espirituais, cogita, mas não tem nada a ver com essa bagunça que acontecia aqui, que Moisés fez muito bem em proibir. Aliás, diga-se de passagem, só se proíbe aquilo que existe. Então, ou seja, a comunicação com os mortos existe. Era muito mal utilizada, muito mal feita naquele tempo, e ele fez muito bem em proibir. Agora, uma vez arrumada, já que existe, arrumada, equilibrada, ajustada, aí a coisa vai funcionar dentro daquilo que a gente chama de doutrina espírita.
com outras conotações completamente diferentes, onde a questão mediúnica passa a ser um atributo da criatura humana, né? E onde o uso dessa mediunidade com Jesus para o bem, vai nos levar diretamente a um mundo um pouco melhor. Portanto, isso não poderia ter sido proibido pela Bíblia, como você falou muito bem. Quem faz isso está mal intencionado, né? Muito bem, mas o nosso irmão Rafael Gomes, lá de São Cristóvão, inventa outra questão para você aí. Existem milagres? Olha, Rafael, o milagre é um fenômeno que nos parece sobrenatural. Parece uma coisa irreal, né? Na verdade, é apenas a manifestação intencional provocada por agentes conscientes ou então espontâneas, quando causadas por agentes inconscientes, de determinadas leis da natureza, ainda desconhecidas pelo homem. Então são leis da natureza. Deus criou leis perfeitas e imutáveis. Se o milagre existisse, seria uma transgressão a essas leis perfeitas e imutáveis. O que existe é a ignorância dos princípios que regem as leis de Deus. O que pode parecer milagre para uns é perfeitamente explicável para outros. Por exemplo, um índio selvagem, se visse um eclipse do Sol, ele acharia aquilo um milagre. Mas, estudando astronomia, percebe-se que um astro se sobrepõe ao outro como um fenômeno natural. A ciência, Rafael, ajuda na desmistificação dos milagres. Chegará um dia em que todos conhecerão as leis que regem os fluidos, a mediunidade, a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, a ação dos espíritos sobre a matéria. Tudo isso vai ser muito bem conhecido, então nós vamos deixar de acreditar em assombração, começar a ter medo dos espíritos, dos fenômenos ligados a eles, que são os fenômenos físicos. Vamos ter muito mais compreensão e muito mais ação junto às leis naturais. O milagre não deveria ter esse nome. O milagre, o que tem são as leis naturais agindo junto aos seres humanos. Como diz a doutrina, né, o milagre seria a derrogação das leis naturais. Exatamente. Como as leis são perfeitas, elas não têm que ser derrogadas, não tem que ser modificado, então não existe milagre. O que existe é uma ignorância nossa em relação a todas as leis. É isso mesmo? Na verdade, isso é histórico. As populações mais antigas não sabiam explicar as coisas, aí viravam um panteão de deuses. O Deus era encarregado da chuva, o Deus era encarregado da agricultura, o Deus era encarregado da caça, e vai por aí afora. Nós temos mesmo na história do Brasil, né, não é bem... como foi considerado como milagre, nós falamos aqui nos índios, nos selvagens, né, a história do Caramuru, que deu um tiro e eles se ajoelharam para ele achando que era um Deus. Né? Deus do fogo. Mas se ele fizesse isso na China, não seria considerado, porque lá ele já conhecia. Né? Então é sempre uma questão da ignorância mesmo. Né? Então, realmente acontecem coisas que a gente não sabe explicar. Né? Mas hoje, pelo menos, nós temos uma visão que a ciência coloca, que é um monte de coisas que a gente não sabe explicar. Não sabe, Agora, é claro que tudo tem explicação. E um dia nós saberemos isso com muita exatidão. Outra questão ligada a essa ideia de milagre é que seria uma espécie de favorecimento. Né? A pessoa pede alguma coisa, aí Deus favorece aquela pessoa. Isso não existe. Somente nas curas. Né? Não existe. Na verdade, a canalização de forças que vão curar as pessoas, isso não é uma questão milagrosa, é uma questão que um dia nós vamos saber exatamente como é que isso funciona. A prece, né? Essa ligação que a criatura faz através de ondas muito cultas com os planos superiores, isso fazer com que venham energias para ajudar as pessoas. Isso aí nós não sabemos ainda como é que funciona. Mas é explicável. Mas um dia vamos saber. E cada dia nós sabemos mais a esse respeito. Então, por isso, a ideia de milagre, cada dia sai um pouco mais desse trono. Né? Na verdade, milagre não existe. Principalmente na ideia do extraordinário. Do não incrível. Na verdade, a criação do mundo é uma coisa tão linda que é milagroso. Né? O funcionamento do mundo é milagroso. Né? Como é que surge uma partícula d'água? É milagroso. Mas tudo isso hoje é explicável. E o que a doutrina espírita nos aponta é a existência de um universo regido por leis absolutamente sábias, justas, perfeitas, leis divinas, que não tem que se modificar para me agradar ou para me desagradar. Simplesmente são leis perfeitas. É isso, né? Muito bem.
O nosso irmãozinho lá de São Cristóvão, o Rafael Gomes, vem com outra pergunta, é a respeito de passe. Qualquer pessoa pode aplicar passe? Bom, Rafael, em princípio, qualquer pessoa pode doar de suas energias, mas nem todos devem fazê-lo, pois a condição moral do indivíduo influencia diretamente na qualidade dos fluidos doados. A tarefa do passista, Rafael, como qualquer outra que se desempenha no campo religioso, carece de preparo moral e esforço constante para vencer as más inclinações. Só a boa vontade não basta. Os espíritos superiores ensinam que os fluidos espirituais podem ser alterados quando passam pela estrutura do encarnado e que apenas a moralização deste pode dar a garantia de bons resultados. Daí a razão pela qual nem sempre as pessoas se beneficiam com os passes a que se submetem por anos a fio nas casas espíritas que não primam pela boa qualidade espiritual de suas práticas. Então, Rafael, na verdade, qualquer pessoa pode aplicar, mas você poderia me perguntar, qualquer pessoa pode ser médico? Eu diria que sim, qualquer pessoa pode ser médico, desde que faça uma faculdade de medicina, que se prepare, que estude, que passe, se qualifique, como aliás para qualquer outra atividade. O passista, né, a aplicação de passes também tem a mesma coisa. A pessoa tem que ser desenvolvida dentro da casa espírita, tem que da boa e bem orientada casa espírita. Ele tem que ter conhecimento da doutrina, ele tem que ter conhecimento do mecanismo do passe, como é que isso se processa. Então é um trabalho de preparação, de educação, de formação. Aí então depois ele sabe exatamente o que está acontecendo e sabe como fazê-lo. O passe, né, é uma ferramenta, né, que permite que o passista capte vibrações positivas no mundo superior. Essas vibrações passam através dele, portanto ele deve estar até de boa saúde física, né? Boa saúde mental, boa saúde moral, que o passe vai passar por ele para chegar lá na outra criatura. É um processo de irradiação vibratória, né? Então a pessoa tem que se preparar. O passe, qualquer pessoa pode, né, dar o passe. Fazer um bom passe, a pessoa tem que ser boa, tem que estar equilibrada, tem que estar ajustada. Os médiuns passistas nas casas espíritas sérias, né, eles fazem toda uma preparação, não apenas no dia do passe, né, mas todos os dias, procurando manter vigilância, oração, autocontrole, né, buscando assim estar numa posição melhor para poder servir melhor as pessoas. A gente vê nos livros do André Luiz sobre mediunidade, né, casos em que não só o médium, mas o passista também, através de perturbações que tem em casa, no trabalho, que fica com a mente, com a cabeça perturbada, ele não vai para dar o passe numa boa condição. Ele simplesmente pode até prejudicar a doação dos fluidos do passe do que propriamente ajudar, né? Então a pessoa é realmente uma condição muito especial, né? São pessoas especiais porque tem que ter o controle mental, estabelecer as emoções, tudo isso para poder fazer, como você falou, para poder ajudar realmente no que precisa. Nesse filme que passou recentemente, O Nosso Lar, há uma cena muito característica, né? Porque o André Luiz ainda não estava totalmente recuperado e chegou lá uma moça precisando de ajuda. E ele, então, atuando pseudamente como médico, né? Mas querendo até ajudar a pessoa, na hora que ele começou a tocar na pessoa, chegou lá a mentora, ele falou, tira a mão daí, tira a mão dela, porque você vai prejudicar, vai passar para ela as coisas ruins que ainda estão com você, que ele não estava curado ainda daqueles problemas. Isso é um exemplo muito claro disso, né? Eu acho que fica a resposta para o nosso companheiro, para o nosso amigo, para o nosso irmão. Vamos agora fazer o nosso breve intervalo e logo em seguida virá aqui o nosso Geraldo Cardoso com a nossa internet do bem. Meus amigos, hoje a internet do bem traz uma mensagem relacionada com o pensamento
aprendi que o jeito mais fácil de crescer como pessoa é me cercar de pessoas melhores do que eu. A mensagem tem como título Os Dois Cavalos e nos conta a seguinte história. À beira da estrada que leva à minha casa, existe um pasto onde vivem 2 cavalos. De longe, parecem cavalos comuns, mas quando se olha bem, percebe-se que um deles é cego. Contudo, o dono não se desfez dele e arrumou-lhe um amigo, um cavalo mais jovem. Isso já é de se admirar. Se você ficar observando, ouvirá um sino. Procurando de onde vem o som, verá que há um pequeno sino no pescoço do cavalo menor. Assim, o cavalo cego sabe onde está seu companheiro e vai até ele. Ambos passam os dias comendo e no final do dia, o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo. E você percebe que o cavalo com o sino está sempre vigiando se o outro o acompanha e às vezes para que o outro possa alcançá-lo. E o cavalo cego guia-se pelo som do sino, confiante que o outro o está levando para o caminho certo. Assim como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nós só porque não somos perfeitos, ou porque temos problemas ou desafios. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio quando precisamos. Algumas vezes, somos o cavalo cego, guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas. Outras vezes, somos o cavalo que guia, ajudando outros a encontrar seu caminho. E assim são os bons amigos. Você não precisa vê-los, mas eles estão lá. Por favor, ouça o meu sino. Eu também ouvirei o seu. Viva de maneira simples, ame generosamente, cuide com devoção, fale com bondade, pense antes de agir, para não se arrepender. Tenha fé e esperança. Confie em Deus, deixando tudo em suas divinas mãos. Meus amigos, agradecendo a sua generosa atenção, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.